Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Machado, psicanalista clínica, e esse é o meu canal Terapia na Prática. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso comportamento com os seres humanos e o reflexo que tem no nosso comportamento com Deus. Então, a maneira que eu me comporto com os seres humanos fala muito da maneira que eu me comporto com Deus. Muitos dos nossos problemas emocionais e psicológicos, eles são em decorrência de situações que nós vivemos, né? Alguns eventos traumáticos, situações difíceis que nós passamos, e então isso nos causa um trauma, uma tristeza profunda, um medo, uma falta de coragem, angústia, enfim, uma série de coisas, e que, se prolongadas, elas podem nos levar a uma depressão profunda, por exemplo, e isso aí pode desencadear várias outras coisas, né? Então, episódios de mania, toque, doenças psicossomáticas, enfim, uma série de coisas. E geralmente, quando a gente passa por um evento traumático, uma situação difícil, né? O evento traumático, ele pode ser uma doença, um acidente, com a gente ou com alguém perto de nós, alguém que significava muito para nós. Por exemplo, uma gravidez tão sonhada, e daí então acontece a interrupção dessa gestação, ou receber a notícia de que não pode gerar. Tantas coisas, né? As várias situações difíceis que existem nesse mundo, as aflições que existem nesse mundo, né? Nós precisamos ter bom ânimo diante dessas situações. A palavra de Deus nos ensina que Jesus disse, né, deixou escrito que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqui nesse mundo, nós teremos problemas, nós passaremos por situações difíceis. Mas não quer dizer que isso precisa durar sempre ou durar muito tempo. Mas o lugar que não haverá choro, tristeza, nem dor é somente no céu. Mas aqui nessa terra, a gente vai passar por vários momentos. E é isso que precisa acontecer quando a gente passa por uma situação difícil, para que você então não prolongue muito a sua dor. Eu vou citar aqui algumas coisas que eu mesma vivi, porque talvez esse seja o primeiro vídeo, né, de muitas pessoas. E talvez você vai pensar, você que está neste momento me assistindo, me ouvindo, e vai pensar, mas você não sabe o que eu tô passando. Então, a terapia na prática, o nome desse canal, ele tem muito a ver com a minha própria história, porque aqui diante de vocês não está um robô. Eu nunca quis me colocar aqui nesse lugar como alguém que não sabe o que você está vivendo, como alguém que simplesmente está falando de uma profissão. Não. Por isso o nome prática, né? Nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos ou que iremos aprender na terapia. Não vai adiantar você passar por uma situação difícil, traumática, que você tá sofrendo, tá sentindo dor, tá difícil, e por mais que você converse com um, com outro e até mesmo com o profissional da área de saúde mental, não vai resolver simplesmente a situação se você não tiver força, se você não tiver bom ânimo para colocar em prática aquilo que você está aprendendo. A terapia nada mais é como que um exercício físico, para que ossos, músculos se fortaleçam e tenham uma forma. Você precisa ir para a academia, você precisa fazer atividade física periodicamente, se possível diariamente. A terapia também funciona da mesma coisa. Eu preciso praticar. Não adianta a cada 7 dias, a cada 15 dias, não sei o período que você está fazendo, que se faz necessário a terapia na sua vida, nesse momento, mas de nada vai adiantar se você não colocar em prática. E colocar em prática aquilo que você aprende na terapia vai requerer de você esforço, vai te causar dor. E assim como na atividade física, quando a gente começa, né, ali no primeiro dia, nos primeiros dias, a tendência é que o corpo fique dolorido. Talvez o profissional vai até te falar, olha, toma uma medicaçãozinha, porque no início você vai sentir algumas dores. Na terapia também é assim. Não quer dizer que você estava passando ou passou recentemente por uma situação difícil, vai fazer terapia, aquilo vai se resolver. Não. Colocar em prática vai requerer que você, assim, realmente
lute contra a sua carne, lute contra os seus desejos, lute contra as suas vontades. Você vai ter que se esforçar e vai ser difícil nos primeiros dias, não vai ser legal, não terá prazer, né? Mas à medida que você vai fazendo, você vai conseguindo sim colocar em prática naturalmente. Eu trabalho muito com a terapia cognitivo e comportamental. Eu observo que uma grande demanda, né, nos dias atuais tem a ver com o comportamento das pessoas, né? Então, falando aqui, fazendo essa pequena análise, assim, comentando um pouquinho sobre o comportamento do ser humano, a forma que a gente se comporta com os seres humanos, ela também reflete muito a forma que a gente se comporta com Deus. E a tendência de nós, seres humanos, é sempre buscar o recurso na nossa fé, naquilo que nós cremos. Não importa o título da religião que você prega, que você carrega, aquilo que você conhece. A questão aqui estamos falando de uma única pessoa, que é Jesus. E Ele é o único que pode nos curar por completo. Ele é o único que foi capaz de sofrer todas as nossas dores, pegar todas as nossas aflições e levar sobre si mesmo. Então Ele é o único que pode nos curar, que pode nos restaurar. E a tendência que a gente tem é ou de se afastar um pouco. Eu vou explicar um pouquinho melhor, porque simplesmente eu falar me afastar, de repente você pode estar afastado, você pode ter esse tipo de comportamento, mas você não está sequer percebendo que está se comportando dessa forma com Jesus. Então, por causa da dor, por causa do desânimo, em decorrência de uma situação difícil que você está passando, um momento muito triste, um momento doloroso. E como eu já falei nos primeiros vídeos aqui, um evento traumático, ele varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que nós não podemos medir a dor do outro. E você não pode permitir que meçam a sua dor, porque só você sabe o quanto aquilo te dói, o quanto aquilo custa para você. Então, assim, por exemplo, eu passei por eventos que eu perdi o meu pai, a minha avó, por último, né, o meu esposo, e são pessoas que tinham um significado muito grande na minha vida. O meu filho, o meu primeiro filho, quando ele nasceu, ele ficou na UTI por alguns dias, e eu ouvia muito das pessoas assim, não, é assim mesmo, você precisa ser forte, você tem que se levantar, mas só eu sabia o quanto que eu já estava sendo forte, eu já estava entregando o meu máximo, mas ainda assim eu tinha vontade de chorar, eu queria ficar deitado por vezes, e chorar, realmente viver ali aquele luto. E hoje eu sei da importância disso, de que eu mesma valide a minha dor, não importa o que o outro pense, porque se a gente permitir, as pessoas vão sempre dizer que existe algo muito maior do que aquilo que a gente está passando. E por vezes isso é verdade. É óbvio que dependendo falando do luto ali no sentido literal, quando alguém morre, né, e que tem um significado para você, é óbvio que o impacto que isso vai ter na sua vida, ele será diferente dependendo da pessoa que você perdeu. Mas ninguém pode mensurar a dor. Existem pessoas aqui que estão me ouvindo neste momento e que às vezes você vai perder uma tia, mas que foi muito mais significante na sua vida do que a sua própria mãe. Você vai perder um padrinho, por exemplo, um amigo, né, dos seus pais, que era um padrinho que foi muito mais presente na sua vida do que o seu próprio pai. Então é óbvio que a perda dessa pessoa terá muito mais impacto na sua vida, você vai sentir, você vai sofrer pela falta, pela ausência dessa pessoa muito mais do que até mesmo seu próprio pai, até mesmo sua própria mãe, e assim por diante. Então só você sabe o quanto está doendo e você precisa validar a sua dor. Mas é muito importante que você medite na palavra dia após dia. Se você não consegue simplesmente pegar ali, né, um livro, a Bíblia para ler, mas olhe para os céus, mentalize, pensa em Jesus e peça por socorro, peça por ajuda. Não coloque modelos prontos no seu pensamento. Ele só vai me ouvir se eu estiver de joelhos, ele só vai me ouvir se eu estiver de pé, ele só vai me ouvir se eu estiver dentro ali do lugar onde eu me reúno, né, com as pessoas no templo, dentro da igreja, se eu estiver no monte, se eu estiver em tal lugar. Não é bem assim. Ele vai te ouvir todo o tempo. Desde o dia em que Jesus se entregou na cruz por nós, ele também ele abriu acesso para que a gente, né, pudesse se chegar a Deus e falar com Deus através de Jesus qualquer hora
que a gente precisar. Então, não importa onde você esteja nesse momento, talvez você está no corredor de um hospital, está passando por uma situação difícil, chama por Jesus, Ele vai te escutar, Ele vai te ouvir. E eu quero que você observe como que você se comporta com um ser humano quando você passa por uma situação difícil, quando você discute com alguém, quando alguém te ofende, quando alguém te trai, quando você é destituído de um cargo. Como que você se comporta, né, com essa pessoa? É natural que no primeiro instante a gente vai ficar ferido, a gente vai se sentir ali ofendido, magoado, e não vai querer muita conversa, não vai querer muita aproximação com essa pessoa. Mas como eu falei nos vídeos anteriores, o diálogo é muito importante nos relacionamentos. E existem pessoas que às vezes vai dizer um não pra gente, ou vai fazer algo que não vai ser muito agradável para nós no primeiro instante, mas que se faz necessário. Então você precisa ser maduro o suficiente para saber distinguir de quem você realmente ainda necessita. Se esse tipo de amizade, de proximidade, o relacionamento que você tem, você precisa de fato manter um diálogo ou não, porque às vezes existem pessoas que na própria família, né, irmãos não se falam mais, o pai, a mãe, e não é um tipo de vínculo que dá para ser quebrado assim a qualquer instante. E às vezes isso vai ficar um pouquinho abalado, mas é preciso que um dê o primeiro passo, porque é o tipo de pessoa que vale a pena. Se você tem uma família assim funcional, não existe família perfeita, tá? E eu estou falando de família porque é o relacionamento que assim que mais vale a pena, digamos, e que mais é necessário que haja uma união. Tá? Então, se no seu vínculo ali familiar você não consegue exercitar perdão, honra, respeito, dificilmente você vai conseguir colocar em prática, em exercício, essas coisas com outras pessoas, no seu trabalho, na escola, no contexto religioso que você vive, e consequentemente será assim também com Deus. Ah, passei por tal situação difícil. Se Ele é todo poderoso, se Ele pode todas as coisas, por que Ele não evitou? Então não vou falar muito. Aí daí você perde a vontade de orar, de ler a Bíblia. E a oração, ela tem um poder de mudar a nossa perspectiva frente às situações. A meditação na palavra nos traz esperança, traz luz, traz assim um desejo de realmente crer. Eu vou confiar que algo bom vai acontecer, que esse momento difícil não é o final da história, existe algo novo que está por vir. E quando você se comporta dessa maneira, né, você se afasta de Deus, você se afasta das pessoas, porque no momento de tristeza a gente não tem muita vontade de se socializar. Realmente a gente precisa fazer isso de maneira intencional. Tem que ser com o entendimento de que é importante estar com pessoas. E aí você saberá quais pessoas valem a pena você estar perto. Porque existem pessoas que mais nos adoecem do que curam. Mas você certamente saberá quem te faz bem e quem pode te ajudar. Então, a terapia, ela é muito importante. Mas se você não colocar em prática, de nada vai adiantar. Então, faça uma análise aí das últimas situações que você tem vivido, há quanto tempo você está num nível de tristeza que parece que nunca vai acabar. E, por vezes, encontrar a luz no fim do túnel está, assim, a segundos de distância de você. Está em você pegar a sua Bíblia, meditar um pouquinho, está em você, né, falar com Deus, Senhor, eu preciso de uma palavra, e talvez esse vídeo vai chegar para você como uma resposta de Deus. Porque às vezes após uma oração você não teve sequer o ânimo de pegar a sua Bíblia e abrir, mas Deus, Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que cuida, então Ele vai falar de alguma forma. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e muito mais do que isso, que faça sentido para você, que traga alguma mudança, transformação na sua vida, que você entenda que a sua tristeza de hoje não é o fim da sua caminhada. Se você está vivo, se você está viva, ainda existem coisas novas para acontecer na sua vida. E pode ser que esse momento difícil que você está passando seja justamente para que você de fato entenda como é a sensação de passar por fases difíceis, para que você possa amanhã, assim como eu, ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.